Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e a gente está conversando com a minha colega Luciene Kaxinawa. No episódio anterior, que foi ao ar no domingo, ela contou o início da história dela, desde os avós, os pais, o nascimento dela, a infância, a adolescência, a descoberta dela como uma garota indígena. Foi um processo longo para uma garota brasileira, mas muito bonito também, que aproximou ela da mãe e também que o pai considerou que era um processo positivo. Ele que inicialmente tinha resistido tanto, foi responsável por uma identidade inicial não indígena da Luciene, mas o próprio pai entendeu a importância disso com o tempo. Uma história realmente fantástica, que é um pouco, talvez, espero, a história do Brasil, que nós todos entendamos a importância de assumirmos a nossa tradição, a nossa ancestralidade, os nossos conhecimentos indígenas. Luciene, você está em casa, é um prazer ter você aqui de novo. A gente terminou ali o primeiro episódio, você estava ali na adolescência e pensando em fazer jornalismo. Bom, você já deu uma dica, né? Você entrevistava os seus parentes por parte de mãe para entender, falar direitinho as palavras, você não queria errar, né? Ou seja, você já muito jovem já tinha um respeito em relação à cultura indígena. Como é que foi a ideia de fazer jornalismo? Com 10 anos de idade foi a minha descoberta, né, a minha retomada da identidade cultural, e eu comecei a pensar a partir daí que eu precisava fazer alguma coisa para mostrar a realidade, porque quando eu descobri, eu tive a minha retomada, eu descobri que aquilo que contavam nos livros não era bem a realidade do que eu vi, né? Do que a minha família vivia. Então eu queria mostrar isso para o mundo, eu queria mostrar isso para outras pessoas, e queria entender por que que eles não eram ouvidos. Eles, os meus parentes, né, os povos indígenas, por que que eles não eram ouvidos? Por que que eles não apareciam na TV? Por que que não saía notícia sobre eles? E eu comecei a me questionar com os 10 anos de idade, com 14 para 15 anos, eu participei de uma entrevista, uh, porque faltava muita a aula na escola onde eu estudava, eu andava 1h30 até chegar à escola, chegava lá, não tinha aula. Minha mãe comentou com uma pessoa que conseguiu acionar uma equipe de reportagem, foi até a minha casa e fizeram essa matéria. A jornalista que me entrevistou, é, infelizmente faleceu no ano passado com Covid, mas ela era a minha madrinha assim, no jornalismo, porque foi ela que colocou a pulguinha do jornalismo assim, atrás da minha orelha, né? Qual Ela o falou nome assim, dela, nossa, Luciene? Cléo Subtil. Ela falou assim, depois que a entrevista terminou, ela falou assim, nossa, você tem um senso crítico muito bom. Você já pensou em fazer jornalismo quando você terminar o ensino médio? Eu olhei para ela e falei assim, eu estava pensando em fazer publicidade. Aí ela, mas dá uma olhadinha, pesquisa sobre jornalismo, que eu acho que é a sua cara. Com 16 anos, surgiu uma vaga em uma emissora em Porto Velho para trabalhar como menor aprendiz. E eu participei da seleção, consegui passar e era para o setor de jornalismo. E lá eu descobri o que era o jornalismo por trás das câmeras, né, nos bastidores. E comecei a pesquisar na internet que o curso de jornalismo estudava, qual era a diferença entre o jornalismo e a publicidade. E eu falei assim, não, vou fazer jornalismo, porque é aqui que eu vou cumprir a minha missão. E a minha missão, eu postei até recentemente nas minhas redes sociais, que a minha missão desde o início, né, desde antes de começar a faculdade, eu já tinha bem claro na cabeça que era dar vez, voz e espaço para as comunidades indígenas, principalmente, né? Eu queria dar essa visibilidade, a oportunidade de ser uma porta-voz, uma espécie de porta-voz, de conseguir levar a voz deles para outros lugares, mas também não só os povos indígenas, né? Tem a população ribeirinha, tem a população quilombola também que precisa ser ouvida. Então eu queria fazer isso, eu queria dar voz, vez, espaço e queria
também fazer um documentário para mostrar como que era a minha cultura, como que era o meu povo, como que foi o meu reencontro. E isso foi, assim, crescendo dentro de mim, crescendo muito. E desde o início, eu comecei com socioambiental, contando coisas sobre a Amazônia. Comecei com 18 anos a trabalhar, depois que acabou o contrato como menor aprendiz. Uma co-emissora dentro dessa emissora, né, uma co-irmã, estava precisando de um repórter que assumisse ali o dia a dia, só que esse canal era um canal temático da Amazônia, que distribuía para 5 estados da Amazônia Legal. E eles estavam precisando de um repórter, eu me candidatei, consegui passar morrendo de medo, porque eu não, sabe, eu não tinha experiência, eu tinha muita vontade, eu sabia um pouco da teoria, porque eu tinha acabado de começar a faculdade, me, eu tinha muita vontade, mas não sabia a prática. Foi ali que eu aprendi a segurar o microfone, a fazer uma produção de pauta, a fazer uma apuração, e sempre voltado também com esse gancho, né, do meio ambiente. No meu segundo mês, eu fui lançada assim mesmo num desafio de produzir um documentário. Uau! Falei, meu Deus, como assim? Vou dar conta disso? E Isso é bem conheci. difícil, isso já é o topo da cadeia alimentar do jornalismo. E Você foi nossa, eu jogada fiquei nisso. assim, exato, assim, ó, vai que é teu, te abraça e vamos ver o que você consegue fazer. E foi um trabalho incrível, incrível mesmo, porque eu conheci, eu tive o meu primeiro contato fora do meu povo, né, de uma população indígena que mora ali no sul do Amazonas, está num processo de extinção, que é o povo Juma. Eu tive a oportunidade e a honra de conhecer o último homem Juma, que faleceu, infelizmente, no ano de 2020, vítima de Covid também. Ele que venceu tantas batalhas aí, sobreviveu ao massacre, pegou as filhas, que era a única coisa que ele tinha, e conseguiu sobreviver junto com elas e manter um pouco da cultura. E eu conheci esse povo, contei a história desse povo e falei, quero mais. E fui fazendo as coisas assim, que chegava, eu queria abraçar, eu queria pegar, eu queria conhecer. E hoje eu tenho um carinho muito especial por esse povo, que é o povo Juma, né? Muito, muito especial mesmo. E porque foi a partir dali, sabe, conhecendo a história deles e contando a história deles, que eu pude falar assim, eu não posso parar por aqui, não é aqui que eu vou parar, eu tenho que continuar, eu tenho que mostrar mais, tenho que falar mais sobre isso. E depois eu conheci um pouco do povo Urueu, que tem uma história de luta muito grande também, e que também tem uma história junto com Juma, porque para a etnia não desaparecer, eles fizeram um casamento entre Juma e Urueu-Auau, que foi quando nasceu aí a nova geração de Juma Urueu-Auau. Mas como é uma etnia patrilinear, né, o que predomina é a parte paterna. Então, por isso que fala assim, último homem Juma. E a geração de agora é uma geração miscigenada de cultura. É muito rico, né? Não é fácil de entender porque que você, aos 10 anos de idade, ficou fascinada por esse mundo que até então estava escondido de você quase propositalmente, em parte por uma visão que o seu pai, felizmente, depois mudou, né? E você fez jornalismo onde? Fiz em Porto Velho, na Uhum. universidade chamada Uniron. Comecei em 2014. Uhum. E como foi isso? Você teve apoio para fazer jornalismo? Você passou por cota ou não precisou? Como foi esse processo de entrada na faculdade? Infelizmente, na época que eu decidi fazer jornalismo, eu pesquisei se tinha o curso na Universidade Federal, porque meu pai, pedreiro, minha mãe, diarista, e eu, estudante. Então, ninguém tinha condições de pagar a faculdade. Minha mãe não tinha um documento falando que ela era indígena, e até então eu também não. Então, como fazer isso, né? Eu fiz o Enem, no primeiro ano para saber como era, e no segundo ano eu fiz o Enem para valer, porque eu falei assim, quero entrar na faculdade e vai ser esse ano. E aí eu fiz o Enem, consegui passar e consegui entrar com 100% fiéis, que foi
a última remessa, né, de estudantes no Brasil inteiro que conseguiram 100% fiéis, e eu consegui uma vaga no Fiéis 100%, e foi aí que eu consegui entrar numa faculdade particular, porque na federal não tinha o curso de jornalismo, e era a única faculdade particular que tinha o curso de jornalismo em Porto Velho. Uhum. E Fácil não foi, pensei é, muitas vezes em desistir, eu ouvi muitas vezes que eu iria passar fome, que faculdade não era para gente pobre, que faculdade não era lugar de indígena, enfim, ouvi muitas coisas, sabe? Ouvi também que eu iria seguir a minha cultura, mas isso falando de uma maneira negativa, né? As pessoas que falavam isso era de que eu ia casar logo e ter filho logo, e esse ia ser o meu destino. Eu não ia estudar, não ia seguir uma carreira nem nada. Eu falei, não, eu posso fazer isso. E eu posso ter uma família também, que não me impede de estudar nem nada. E eu provei para mim mesma que eu poderia estudar, que eu tinha capacidade, e depois para provar para outras pessoas que o indígena ele pode ocupar qualquer espaço, o espaço que ele quiser, se ele quiser, aonde ele quiser, porque ele é pessoa normal como qualquer outra. uhum. Pois é, acho que aqui a gente pode entrar dentro da sua biografia nessa questão, né? Assim, o que é ser indígena, né? E como que uma pessoa indígena transita no mundo, digamos, não indígena, né? Na sociedade não indígena, se é que isso existe, eu acho que, eu não sei, é uma questão difícil de definir, né? Porque você e eu, por exemplo, somos colegas, a gente conversa muito sobre jornalismo, você me ensina muitas coisas sobre o mundo indígena, eu te pergunto, né? Eu tenho muitas dúvidas, muitas ignorâncias, apesar de ter ido à Amazônia sempre, desde os anos 90 e me interessar muito, mas é um mundo muito rico, muito complexo, então você é minha fonte também de ensinamentos sobre isso. Como que o que é ser indígena para uma jovem como você? Existem essas tradições, de fato, e tradicionalmente as mulheres indígenas acontecia isso com elas, né? E muitas das que estão na aldeia têm esse destino, né? Por outro lado, você tem uma forte e importante identidade indígena, mas você também tem outros valores e outras enfim, outros hábitos também. Como é que é essa grande conciliação? Então, como eu entendi que a história da minha mãe, né, o motivo dela sair da aldeia foi por causa de um casamento muito jovem, eu não queria que isso acontecesse comigo e não queria que escolhessem por mim, né? Porque eu entendia que por ter essa experiência fora, né, da aldeia, eu entendia que eu poderia, sim, escolher o marido que eu quisesse, se eu quisesse. Então, a única coisa, quando eu tive o entendimento dessa minha retomada, né, a única coisa que eu pedi para minha mãe é: não faça um casamento para mim, né? Deixa que eu escolha o meu marido. E, e eu acho que assim ela respeitou muito bem e isso me ajudou muito, assim, de, de me empoderar, sabe? Disso assim, eu posso escolher, vou decidir o que eu faço agora. Eu sei que isso é importante, eu sei que isso é parte da minha vivência, da minha cultura, mas eu acredito que esse não é o momento para mim. Eu tenho outras prioridades, eu consigo esperar um pouquinho. E aí é isso que eu fui levando, sabe? Jovem, um pouco fora de dentro dos costumes, um pouco velha, para os costumes, né, para o casamento. Hoje eu sou considerada velha para o casamento, que é muito engraçado, porque eu sou jovem, né? Mas Claro. o que é ser indígena hoje? É um desafio muito grande. É ser um ser humano que é olhado de maneira diferente por muitas pessoas e de diversas formas, né? Cada pessoa entende de uma maneira diferente. Tem pessoas como você que olha, né, tem um olhar indígena mais sensível, mais preocupado, mais interessado em conhecer e saber mais, mas também tem aquelas pessoas que criticam muito, que ainda tem aquele pensamento de índio é preguiçoso, índio é burro, que está segurando o desenvolvimento, o progresso do Brasil e tudo mais. Quando eu comecei no jornalismo, muito jovem, né, eu sofri preconceito por ser jovem,
por ser mulher e por ser indígena. Muitas vezes duvidaram da minha capacidade de desenvolver o meu trabalho, né? Quando eu assumi um cargo de chefia em uma emissora que eu trabalhei, eu ouvi de alguns colegas falando assim, ela não tem capacidade para fazer isso. Tem que mandar um homem para fazer isso, tem que mandar uma outra pessoa com mais experiência para fazer isso, porque ela é, ela é indígena, ela pode ter dificuldade de entender as coisas, ela pode não aprender a fazer tal coisa. E aí eu arrumei uma solução lá, né? O gestor conversou e falou assim: não, se você ensinar ela, ela não é capaz de aprender? Falou, não, sim, e tal. E aí foi isso, né? A pessoa que estava questionando acabou me ensinando e eu acabei fazendo o papel de supervisora, né, nessa emissora e deu tudo certo. Quer dizer, assumir a identidade indígena tem vantagens e desvantagens, né? Assim, do ponto de vista das desvantagens, vai ter todo esse preconceito. Se você tivesse seguido o caminho desenhado pelo seu pai, você não enfrentaria essas questões todas, né? Sobretudo no norte do Brasil, você passa perfeitamente por uma pessoa não indígena, né? Em Manaus, em Porto Velho, é cheio de pessoas que são idênticas a você, o seu cabelo, o seu rosto, é muito comum no Brasil todo e principalmente no norte, né? Mas você se encantou por essa identidade, quis saber mais, entrou nesse mundo e do ponto de vista das vantagens também, em termos profissionais, é que você traz uma riqueza, um conhecimento que é valorizado, por exemplo, pelo Earth News Terra, pelo canal que você trabalhou no início, né? No seu primeiro trabalho você explicou que era um canal voltado para essas questões e tal, o documentário que você produziu sobre o povo Juma, enfim, tudo isso te deu um lugar de fala, uma legitimidade, né? Que não seria de jeito nenhum a mesma sem ser indígena, né? Então, mas eu acho que não foi uma escolha tão racional. Você não fez um cálculo assim, né? Algo que te chamou para assumir essa identidade. Eu costumo até brincar com a minha mãe que eu tenho chamado desde criança, né? Porque eu tenho umas lembranças muito vagas, né, da minha primeira experiência dentro da aldeia com 4 anos, e eu sentia, depois do meu contato com 10 anos, eu sentia essa necessidade, e eu falava assim, mãe, eu tenho uma missão dentro do meu povo, eu tenho uma missão, e eu sempre recebi o chamado do meu tio, que é cacique, para atuar dentro da comunidade, como professora, como parte da comunicação. Então, o meu tio e a minha família dentro da comunidade, eles sempre quiseram que eu atuasse de fato dentro da comunidade, que tivesse uma missão também dentro da comunidade, além dessa missão fora, né? E eu sempre senti esse chamado no meu coração, sempre, sempre, sempre. Eu acho que esse é o meu combustível, na verdade, né? Eu costumo dizer até assim, eu sinto medo, eu sinto nervosismo, mas eu pego tudo isso, eu abraço e falo assim, vamos junto. Claro, você tem um propósito, né, Luciene? Quando a gente tem um propósito, a vida é muito mais rica e a gente tem muito mais coragem também. Bom, chegamos ao final desse segundo episódio do Mas já programa. Já é muito rápido, o relógio aqui está cruel. Deveríamos ter um relógio com o tempo amazônico. Estamos aqui com o tempo de São Paulo e não está dando certo porque a história é muito rica. Mas a gente chega aqui ao final do segundo episódio. Na quinta-feira tem mais Luciene Kaxinawa. Vamos falar do romance dela, do noivado dela e também do Brasil. Epa, vamos precisar de muitos minutos para falar dessas coisas. Até lá, então, Luciene. até lá.